Coisas que nunca disse em voz alta. Coisas que talvez até me envergonhe admitir. E aqui entra o diário das coisas não ditas. Todos temos aquelas palavras e sentimentos que ficam guardados, que não partilhamos. E eu decidi começar a escrever o que não dizia para mim mesma, também de uma forma para me libertar. Colocar essas palavras no papel tem-me dado uma sensação de alívio, como se finalmente estivesse a libertar-me do peso que carregava. Desde cedo aprendi a viver com um peso invisível, o sentimento de ser insuficiente. Nunca fui considerada a mais bonita e isso fez-me acreditar que nunca seria o boa o suficiente. Cresci numa sociedade que me ensinou a ver a minha aparência como uma medida de valor e isso moldou-me mais do que eu gostaria de admitir. Sempre fui a amiga feia, a que estava sempre em segundo plano. Esse rótulo, por mais que não tenha sido dito diretamente, ficou marcado em mim. À medida que crescemos, somos bombardeados com imagens de perfeição. Parecia que quanto mais bonita eu fosse, mais amada seria, mais valiosa. O problema é que isso fez-me esquecer que a beleza nunca foi e nunca será sinónimo de valor real. Como se não estar num relacionamento fosse um fracasso. E mais ainda, o medo de não ser bonita o suficiente para ser desejada. Então estou aqui na praia. Vim aqui fazer a minha reflexão acerca de todo este tema e sendo fevereiro e sendo o mês do amor e que celebra o dia de São Valentim, há uma questão que eu nunca me debrucei muito de forma consciente, que é porque é que eu nunca tive num relacionamento amoroso ou porque é que eu nunca tive um namorado. Claro que com essa situação eu me sinto sempre um bocadinho incompleta ou que tenho culpa de não ser uma pessoa... Não sei, certamente quando penso isto causa-me assim um sentimento de tristeza. Acho que é uma das principais coisas que me faz comparar com outras pessoas, que é porque é que as outras pessoas têm alguém, nem que seja uma vez na vida e eu nunca tive. E claro que daí começam a surgir questões, não é? Será que eu não sou suficiente? Será que as pessoas têm vergonha de mim, de estar comigo? E por outro lado, eu sei que o amor que eu procuro existe porque eu também o tenho em mim própria. E é muito difícil às vezes as pessoas dizerem não, tu és bonita, quem te dera, há muita gente está contigo, mas depois, como isso não se traduz para a realidade, claro que é muito difícil às vezes encontrar esse valor, certo? Mas que neste processo fui descobrindo que há muito a trabalhar dentro de mim e neste momento preciso mesmo desse trabalho para depois conseguir estar mais saudável no que quer que seja, numa relação ou mesmo em amizades. Tenho que vos mostrar isto. Estava aqui sentada na praia, não está cá ninguém, estava a ter assim a minha reflexão e vi uma coisa, tenho que vos mostrar. Digam-me se vocês também não conseguem ver um coração nesta pedra. Como eu nunca tive um namorado, eu dou todo o meu amor aos meus amigos e à minha família. E recentemente, a pessoa que eu dava mais amor e mais atenção e mais tudo, mais energia, arranjou uma namorada. E isso foi suficiente para me justificar que já não me podia dar tanto tempo, já não me podia dar tanta atenção, já não podíamos fazer certas coisas que tínhamos planeado. E não é que eu julgue, porque eu também, como eu disse, eu também nunca tive uma relação amorosa, por isso não sei se eu vou ser assim. É algo que me afeta mesmo muito, porque ao sentir-me assim, que parece que de certa forma fui descartada, começo logo a procurar justificativas para isso e culpo-me sempre a mim própria, que eu não fui suficiente para manter essa pessoa da mesma forma. Ser de certa forma assim deixada para trás faz-me logo perguntar o que é que faltou, em que é que eu fui insuficiente, em que é que eu podia ter dado mais, o que é que eu poderia ter feito para esse valor não ter sido assim desvanecido. E essa foi uma situação que me tem magoado nos últimos tempos. E claro que este mês faz lembrar essas situações, não é? Porque no fundo sinto que fiquei outra vez sozinha. E nunca sei se vou sair deste loop em que dou muito a alguém, meu amigo, e depois, porque apareceu outra pessoa, eu já não posso fazer parte como fazia parte da vida deles. Mas tudo isto é um processo. Também sei que tenho que aceitar certos lados meus para conseguir ser mais confiante com as minhas amizades. Eu tenho tanto amor cá dentro e sei que não é por situações assim que aconteceram no passado e estão a acontecer agora que me vão fazer uma pessoa mais amarga. Não, de todo. Eu sei que tenho muito amor para dar, mas claro que também gosto de receber, porque afinal nós somos humanos e todo humano apenas quer uma coisa, que é amar e ser amado.
Eu ainda estou a aprender todos os dias a aceitar-me de verdade. Ainda me apanho a perguntar, será que sou bonita o suficiente? Hoje estou mesmo num daqueles dias em que me estou a sentir mesmo feia. Fui à praia de manhã com os cães e também como é um sítio onde eu não posso estar bem arranjada, também ajuda esse lado que não me estou a sentir bem comigo própria. E estou mesmo, não sei, ontem à noite a depressão veio-me bater mesmo de força. Não estava a conseguir ficar em casa, por isso deixei os cães em casa e vou comprar almoço, vou levar para a praia, pode ser que depois me consiga sentir melhor. Estou-me a sentir bem melhor. Acho que o que se está a passar é que eu estou a editar os meus próprios vídeos e então ao ver-me como eu falo, como eu caminho, para uma pessoa que não está nem sequer habituada a olhar-se ao espelho, está a levantar aqui muitas emoções que ainda têm de ser trabalhadas. E não é que eu seja muito confiante na minha aparência, mas há dias em que só me quero esconder. E uma coisa que eu reparei é que isso mudou também muito a forma como eu me visto. Eu adoro esta tendência de se vestir a saco de batatas, porque dá para me esconder da melhor forma. Quanto menos as pessoas me virem, melhor. E é por isso que eu sou uma pessoa de verão e ultimamente tenho adorado o inverno, que é quando eu posso vestir muito mais roupa e esconder-me. Mas é uma coisa a ser trabalhada e eu sei que este verão vai ser aproveitado ao máximo. Sinto mesmo que estou preparada para enfrentar estes medos. É mesmo bonito aqui. Mas aos poucos estou a perceber que a beleza não se resume à aparência e que a falta de um relacionamento não define a minha felicidade ou o meu valor. Eu sou mais do que o que vejo no espelho. E se eu tivesse dito isso para mim mesmo há algum tempo, talvez tivesse poupado tanto sofrimento. A jornada de aceitação não é fácil, e sei que ainda estou no meio dela, mas a verdadeira liberdade vem quando conseguimos olhar ao espelho e ver quem realmente somos, sem medo do que os outros pensam. Vim passar a tarde aqui ao Fontelo, está tanto silêncio, a natureza está tão quentinho, e então aproveitei para trazer um caderno e estava a escrever no Diário das Coisas Não Ditas acerca de toda esta reflexão. E há uns meses, se calhar, eu diria: Inês, não escreves isso é tão piroso, isso não faz nada, isso é tudo muito bonito, mas não é nada real. E quando às vezes me esforço para fazer certos exercícios, consigo sentir que afinal acontece alguma coisa. Depois de escrever toda a minha reflexão, terminei com uma mini mensagem para mim própria que gostava de partilhar com vocês, porque também se podem identificar e também pode ser um empurrãozinho para vocês também escreverem a vocês próprios. Vamos lá. Querida Inês, sei que tens sentido que não pertences, que o mundo não te vê da maneira que gostarias. Às vezes parece que tudo ao teu redor é feito para te fazer sentir que não tens valor ou que nunca serás amada da forma como tanto desejas. Mas quero que saibas que apesar de todas as tuas inseguranças e da dor que carregas, tu és inteira e tu és única. E acima de tudo, tu és suficiente, exatamente como és. Não precisas de ninguém para dizer isso, porque tu já sabes. A beleza que a sociedade exige não é mais importante do que a tua essência, nunca te esqueças disso. Também percebi que eu nunca tive uma relação porque também nunca o vi como um ponto de chegada. Estão a perceber? Acho que isso nunca foi um objetivo da minha vida. E então também nunca me foquei desse lado. E agora sinto que não me posso mesmo focar nisso, porque ainda tenho tanto que trabalhar em mim mesma para me aceitar. E só assim é que eu vou ser confiante para poder estar numa relação e sentir que essa pessoa está por mim, está comigo pelo meu valor. E é giro ver isso, porque isso não sendo nunca um ponto de chegada, acho que também nunca trabalhei para esse lado, ou sempre que se calhar havia oportunidade, eu fechava porque não era aí que eu queria ir, porque há tanta coisa que ainda quero fazer. E neste momento, por exemplo, eu sinto que nem tinha espaço, nem tempo para me focar nisso. Mas também é giro eu já ter essa consciência de que nem sequer tinha as portas abertas para isso e ao mesmo tempo questionava-me porque é que eu nunca tive um namorado. E eu também não o deixava que acontecesse. E é giro fazer essas reflexões. Chego ao fim de fevereiro e então é a altura de fazer a minha reflexão final. E é engraçado que eu estava-me a focar nas relações amorosas, mas a verdade é que há muito tempo que não tinha todas as minhas relações, tanto de amizade como família, tão sólidas como neste momento. Sinto que estou a investir energia de forma mais equilibrada para cada uma das pessoas
E até mesmo aquele meu amigo que arranjou uma namorada, por acaso eu ontem fiz uma chamada com ele e há certas dúvidas que se esvaneceram. Ele é daquelas pessoas que tem mesmo aquele brilhozinho. E eu não sei explicar, mas de certa forma todas as pessoas que estão mais próximas de mim têm esse brilho. São aquelas pessoas que parece que têm uma pequena faísca, sabem? Que nos atingem de uma forma tão especial e orgulho-me da pessoa que eu sou por conseguir atrair essas amizades e atrair essas conexões e conseguir mantê-las. Quanto à questão de me sentir o suficiente por causa da minha aparência física, sim, isso ainda continua aqui, estas dúvidas, mas a verdade é que depois em retrospectiva fico a pensar as pessoas a quem eu sinto falta e depois pergunto-me, e do que é que eu sinto falta? Muitas vezes é porque essas pessoas iam comigo a eventos, faziam comigo atividades ou íamos passear a algum sítio, mas a verdade é que se não fosse eu, nada disso tinha acontecido. E é aí que não estou a dar tanto valor ao que eu fazia, mas é verdade. Há certas pessoas na minha vida que só fizeram atividades e foram a certos sítios porque eu os fiz fazer isso. Fui eu que paguei, fui eu que organizei. E isso numa amizade é das coisas que mais valorizo. E então é aí que eu tenho que perguntar porque é que eu não valorizo tanto isso e estou-me tão a focar no meu aspecto físico. E ainda bem que fiz esta reflexão mesmo. Espero que vos inspire de alguma forma. Tentem encontrar essa beleza interna e externa porque todos nós temos. E o mais importante é como nós nos sentimos acerca de nós próprios. E isto é uma verdade absoluta. Não interessa se os outros gostam de nós. Se nós não gostarmos de nós, parece que ninguém gosta de nós verdadeiramente. E eu digo isso porque eu própria preciso de entender isso. Espero que tenham gostado deste episódio do Projeto 12. Vamos ver o que é que vai surgir para o próximo mês. Se tiverem sugestões de algum tema que gostassem que eu abordasse, digam por favor. Eu gostava muito de ter mais essa conexão com vocês.